dia, tudo bem com vocês? Então, a gente já vai hoje para nossa terceira aula, né, online, nossa terceira aula de maneira virtual aí, tá bom? E hoje a gente vai começar a falar sobre o módulo 3, né? O que é o módulo 3? O ser humano e o seu abrigo, tá bom? Então, qual o objetivo desse módulo? O que ele vem propor aí para vocês, tá? Levar a gente a refletir, né, sobre como habitamos, né, as cidades, sobre como é a nossa casa, como ela poderia ser, aborda os diferentes tipos de arquitetura, os materiais usados, as técnicas de construções, porque a gente vai ver que um tipo de construção de uma região, né, de um bairro, de um condomínio, de repente não é o estilo de outro. Então, cada um, né, o material usado para se fazer uma casa, de repente não é o mesmo escolhido para se fazer outra, tá? Então, cada um, de acordo também com a sua situação financeira, os tipos de materiais, as técnicas, né, as edificações que serão construídas, umas mais padronizadas, outras menos, tá bom? Então, esse módulo vai levar a gente a estudar isso, né? As diferentes técnicas, os diferentes materiais que variam de região para região, certo? Vocês já estudaram lá no 6º ano, né? Como os habitantes, os nossos primeiros habitantes, né, procuravam refúgio, né? Qual era o refúgio? Qual era o habitat? A casa deles eram as cavernas, aonde eles procuravam se esconder, né? De animais selvagens, de chuvas, né? Do sol, tá? De povos inimigos. Entretanto, não tinha tantas cavernas assim, apesar deles serem poucos pessoas, né? Não serem uma população tão numerosa como nós temos hoje, só que não tinha tantas cavernas assim para eles habitar. Então, eles acabaram desenvolvendo como fazer abrigos, né? Erguer abrigos ali para eles conseguirem se proteger, tá? Então, desde aquela época lá, eles vão se desenvolver, né? Vão desenvolver essa habilidade de se fazer abrigos, né? Para se proteger, tá bom? Então, as primeiras construções, do que eram feitas as primeiras construções? Lembra lá que quando vocês estudaram, que material que eles usavam? O que eles tinham disponível para eles construírem, né? Galhos, folhas, palhas, ossos, barro, pele de animal. Então, era o material típico, característico, coisa que eles tinham ali no dia a dia. Totalmente diferente do nosso material que a gente tem hoje. Olha quanto nós evoluímos, certo? Então, nas várias regiões aí do mundo, o ser humano desenvolveu o quê? Né? Diferentes formas de construir as suas moradias, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Usando os materiais disponíveis. Esse tipo de arquitetura, né? Que eles vão lá de acordo com que material que tem nessa região. Por exemplo, numa tribo indígena, que tipo de material eles têm disponível ali na região deles, tá? Então, esse tipo de arquitetura que eles utilizam os materiais disponíveis que eles têm ali na natureza, do lado deles, tem um nome, é chamado de arquitetura vernacular, tá? Então, o que é? É o tipo de construção que eles aproveitam, eles usam do tipo de material característico ali da sua região, tá bom? A forma como construir uma casa e de habitar nela, né, faz parte da cultura de um povo, tá certo? Aí a gente vai ver, né, alguns exemplos de soluções temporárias, de abrigos temporários, certo? E aí, por exemplo, nas regiões onde as pessoas têm furacão, né, aqueles vendavais que costumam ter bastante aí. Aqui no Brasil não tem esses tsunamis, né, porque o Brasil está em cima de uma placa tectônica inteira, né? Então, nos lugares onde está lá em cima das emendas ali, né, de vez em quando elas vão dar aquele acerto ali e aonde se acontece bastante tragédias de ordem natural, assim, da natureza, tá? Então, a gente vai começar vendo aí uma instalação do artista chamado Hélio Oiticica, não sei se vocês já ouviram falar. E ele deu o nome dessa instalação artística de ninhos, né? O que a gente, quando a gente fala de ninho, o que a gente percebe, né? Um lugar de quê? De aconchego, né? De
servir como seu cafofinho ali, tá? Então, ele concebeu esses espaços para que as pessoas, né, pudessem amplificar o quê? As suas capacidades sensoriais, né? E o que seriam essas capacidades sensoriais, tá? Então, consiste na capacidade de perceber, né, o que está à nossa volta, por meio dos nossos órgãos do sentido, que são audição, né, visão, tato, paladar, o olfato, tá? Então, aí nesse projeto, a gente vai ver que ele propunha, né, ele fez o quê? Uma série de cabines, tá? De fácil construção, para ser habitado, tá? E a necessidade de haver mais espaço, né, coletivo, de abrigo coletivo no mundo, tá? E ao mesmo tempo que, né, fossem esses abrigos, mas que as pessoas tivessem um pouquinho de privacidade, tá? Então seria como um abrigo emergencial, aí poderia ser, só que as pessoas não deixariam de ter a sua privacidade. O que é privacidade, né? A sua intimidade, a sua liberdade, pessoal, o seu cantinho para fazer as suas coisas, né, de forma que não ficasse exposto ali para todo mundo ver, tá? Então ele deu esse nome de linha. Depois eu vou deixar um link aí para vocês, né, para vocês verem um pouquinho como foi feita essa instalação artística aí, tá bom? Agora a gente vai ver um outro exemplo de arquitetura temporária, tá? Essa arquitetura temporária é de um arquiteto japonês chamado Shigeru, acho que é isso que pronuncia, tá? Ele é muito conhecido por fazer uso de materiais, né? E pela abordagem humanitária. O que é isso, humanitária, tá? Então, a gente vai ver que no Japão sempre acontece essas catástrofes, né, de ordem da natureza aí, tá? Então, por mais de 3 décadas, ele aplicou esse conhecimento de se usar material reciclável para se construir um abrigo emergencial, tá? A gente pode falar que esse abrigo emergencial é uma arquitetura vernacular? Não, tá? Porque não é coisas características que tem ali na região, tá? Não são galhos, não é barro, coisa que tem ali na região. Ele utiliza de materiais recicláveis, né? Principalmente o papelão, para construir esses abrigos aí, né? Para essas pessoas que sofrem tragédias, essas que eu falei para vocês aí de ordem natural, tá bom? Então, desde 1986, ele faz experimentos com tubos de papelão. Não sei se vocês já viram, quando a gente vai em loja comprar tecido, né? Normalmente o tecido vem enrolado num tubo de papelão bem grande, tá? Então, eu vou mostrar a imagem para vocês, eu vou colocar, né? Que depois que esses tubos de papelão, eles são descartados. Então, ele faz uso de reciclagem para construir esses abrigos emergenciais, que as pessoas ficam sem casa, né? Então, como é que ele constrói? Eles colocam esses tubos de papelão aí, um do ladinho do outro. Embaixo, vocês vão ver, né, que são caixas plásticas, tá? E o telhado é uma lona branca, tá? É uma moradia de emergência passageira, né? Melhor que a pessoa ficar jogada ali ao relento em si, tá bom? Depois a gente vai ver também, né, uma arquitetura dos povos lá da África. Quem são esses povos? Os povos Nankan, acho que é assim que pronuncia, Nankan. Esses povos constroem as suas casas, né, com barro, tá? E assentamentos murados. Então, eles vão, esse daqui seria um tipo de arquitetura vernacular. Por quê? É o material característico, típico da região. É característico desse povo construir esse tipo de abrigo, tá? Que é uma espécie de fortaleza. Na maioria das vezes, como que é a planta dessa casa? Ela é de forma circular, tá? E tem apenas uma porta baixa, tá? No qual eles falam que é possível enxergar em si os invasores, tá bom? Eles trabalham de forma cooperativa. Os homens fazem a construção e as mulheres ficam responsáveis pela decoração, pela pintura, tá? Eu vou estar mostrando aí para vocês as imagens dessas casas aí, tá? Então, trata-se de um exemplo de uma arquitetura vernacular, tá? Característica. Então, a planta, a base deles é circular. Eles constroem essas casas de barro, como se fossem fortalezas ali, né? A porta é bem baixinha, tá? Mas eles têm uma visão de povos inimigos que possam avançar. E forma de cooperativa. Cada um tem a sua responsabilidade ali. Os homens de construir, tá? E as mulheres
estilo de pintura que eles fazem ali, tá? São formas geométricas, tanto nas paredes internas e como externas, que vocês podem estar observando aí nas imagens, tá? Dentro dessas habitações, há lugar para se estocar. O que é estocar? Guardar os alimentos, tá? E ainda preparar os seus santuários ali, os coisas de rituais deles, tá? Aí a gente vai ter, do outro lado, na outra folhinha aqui da apostila, um outro exemplo de arquitetura dos povos indígenas, tá? Esse outro tipo de arquitetura aqui pode se caracterizar como uma arquitetura vernacular também, tá? Então, é uma construção do povo indígena lá do Xingu, tá? É uma aldeia, né? Que ela é organizada em formas de círculos, tá? Em torno de uma praça central, certo? Então, eles constroem essas casas que normalmente pode até morar 20 pessoas dentro dessa casa, certo? Elas têm 2 portas, né? E elas são divididas em lugares são uso coletivo ali dentro, tá? Então, vocês imaginam 20 pessoas vivendo, né, numa convivência íntima ali dentro, tá? A construção é feita por uma grande família, tá? Então, porque eu falei para vocês, né? 20 pessoas podem residir ali dentro. E eles vão utilizar o que de material? Então, eu falei para vocês, é de forma circular, né? Essa planta. O tronco, a base do centro da casa ali, é um tronco de uma árvore, tá? E a cobertura é feita do que? De sapê. Sapê é um tipo de capim, de mato, característico lá da região dessa tribo indígena, tá? E eles falam que esse tipo de arquitetura aqui pode durar até 10 anos, certo? Então, mesmo sendo uma coisa de madeira, né? O telhado feito de capim tem a duração de 10 anos, tá? E um lugar que cabe 20 pessoas residindo ali, dividindo o mesmo espaço, certo? Então, vamos ver um outro exemplo de arquitetura aí, tá? De um artista paraguaio, Solano Benítez, tá? Que fala da aceleração, do processo de urbanização que acontece aí, né? Ao redor do mundo. Sempre a gente vai ver nesse processo, essa aceleração aí do crescimento do urbanismo. Exemplo aí a gente tem Mirassol, né? Repara assim, quanto Mirassol cresceu, quanto Mirassol está crescendo, o quanto ali já está pertinho de Rio Preto, os condomínios, né? Estão se interligando ali, daqui a pouco Mirassol e Rio Preto vai estar tudo, virar uma cidade, vai estar tudo junto, tudo grudadinho, certo? Então, é preciso, né, com toda essa evolução de construções, de se pensar em formas, né, de materiais mais baratos para se construir, né, esses novos abrigos, essas casas, tá? Então, a gente vai ver que antigamente as casas eram construídas com um tijolo chamado pó de mico. É um tijolinho branquinho, tá? E esse material era retirado de uma espécie de uma planta, tá? E aí, só que é um processo, é um tijolo mais caro. Então, aqui, principalmente na nossa região, a gente tem fartura de barro, né, de argila. Então, hoje, a maioria das casas são construídas com esse tijolinho vermelho. E esse tijolinho vermelho é fabricado em alvenarias aqui próximo da nossa região, né, que tem essas alvenarias, tá, de barro, né, que eles preparam lá como se fosse uma massa de bolo ali, esse barro e tal. E eles colocam nas formas, modelam esses tijolos. Depois esses tijolos são colocados dentro de fornos, né? E ele fica um tempo lá, tipo, cozinhando, assando, para chegar ao ponto da rigidez ali, para se construir as casas, tá? Então, cada vez o homem está procurando meios, né, de ficar mais fácil as suas construções. Os telhados, antigamente, era feito tudo de madeira. Hoje, com essa questão, né, de desmatamento e tal, os telhados já estão sendo feitos de ferro, né? A maioria das ferragens ali, tudo é feito de ferro, tá? Os forros já estão diminuindo a parte de fazer forro de laje, né? A maioria estão fazendo já também de gesso, tá? Então, as coisas vão se evoluindo e eles vão procurando meios de se construir, de fazerem construções mais baratas. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui hoje, a gente para. Eu vou deixar
uma atividade para vocês fazerem, mas eu vou descrever aí, eu vou deixar para vocês estar respondendo, tá? Uns exercícios aqui da apostila, tudo bem? Então, por hoje a gente para aqui para não ficar tão extenso o vídeo, tá? Qualquer coisa estou à disposição de vocês, tá bom? Beijos e até a nossa próxima aula.